Olá, queridos irmãos. Neste momento estamos aqui para estudar a Santa Palavra de Deus. E vamos meditar num tema muito importante, é o assunto do santuário. Vamos abrir logo no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos ver o que nós temos nessa mensagem de Hebreus 8, 1 e 2, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do verdadeiro santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. E agora nós vamos falar de um assunto interessante, porque nós sabemos que já faz muitos anos que começou o juízo investigativo, que nosso Senhor Jesus começou o grande dia da expiação. E é referente a este assunto que vamos falar hoje. Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Na lição, na página 6, vamos meditar o que diz. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Esse é um tema que deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmo de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercer a fé que é essencial nesse tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena em que o juízo se assentará e os livros se abrirão, em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Esse trabalho do juízo de investigação já faz muitos anos que esta obra está em andamento. Praticamente 180 anos que Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação. E aqui na página 7 diz assim, Grande Conflito 423, o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou o conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontava novos deveres ao trazer à lume a posição e obra de seu povo. Nós vemos que a questão de 1844 foi a chave mais importante. O assunto do santuário foi o que desvendou todo o mistério lá de 44. As virgens marcaram pela primeira vez, dia 18 de abril, que Jesus viria aqui na terra, como sendo o final das 2.300 tardes e manhãs. Depois, não aconteceu nada do que esperavam. Passaram um tempo de tardança. Depois surgiu o clamor da meia-noite, e indicou a nova data de 22 de outubro de 1844. O clamor dizia, aí vem o esposo. E agora sim, eles tiveram a luz correta do final das 2.300 tardes e manhãs. Então, o assunto do santuário foi o que trouxe o esclarecimento correto do assunto, foi a chave que desvendou. Revelou o conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si
e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres a trazer à lume a posição e obra de seu povo. Então agora que descobriram que em 1844 foi a mudança de ministério de Jesus no santuário celestial. Iniciou o grande dia da expiação e nós estamos até hoje nesse grande dia da expiação. O que mais aconteceu nessa data? Primeiros escritos 254 diz assim: encerrando-se Jesus o ministério no lugar santo, passando ele para o lugar santíssimo do santuário celestial, ficando em pé diante da arca que tem a lei de Deus, enviou o terceiro anjo com uma terceira mensagem ao mundo. Ele enviou o terceiro anjo, estava começando aí, 22 de outubro, o trabalho do assinalamento dos 144 mil. Então, esta é uma obra tão importante que nós devemos ter muito tempo de meditação sobre este assunto. Na página 7 ainda desta pergunta diz assim: como povo, devemos ser estudantes diligentes da profecia. Não devemos sossegar sem que entendamos claramente o assunto do santuário apresentado nas visões de Daniel e de João. Este assunto verte luz sobre nossa atitude, nossa obra atual e dá-nos prova irrefutável de que Deus nos dirigiu em nossa experiência passada. Explica nosso desapontamento de 1844, mostrando-nos que o santuário a ser purificado não era a terra, como supuséramos, mas que Cristo entrou então no lugar santíssimo do santuário celestial e ali está realizando a obra final de sua missão sacerdotal, em cumprimento das palavras do anjo comunicadas ao profeta Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel, capítulos 8 e o versículo 14. Nós vemos como é interessante esse assunto. E desde que começou, a palavra inspirada diz assim, que faz muitos anos que esta obra está em andamento. E tem uma coisa, em 1844, a partir do dia 22 de outubro, o juízo iniciou no caso dos mortos. Nós vamos ler agora num livro chamado Primeiro Mensagens Escolhidas, na página 124 e 125, que é muito interessante a gente meditar nesse texto. 124 e 125. E nos diz assim: achamo-nos no grande dia da expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros. Tal testemunho não seria verdade presente. A mensagem para estes dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a igreja de Deus. Mas Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder desta mensagem, para que o povo não esteja preparado para subsistir no grande dia do Senhor. O diabo não quer que o povo compreenda o trabalho de Jesus no santuário. Ele tem procurado roubar o poder desta mensagem para que o povo não entenda e não se prepare para os eventos finais. Continuando a leitura na página 125, em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Quão preciosos
quão importantes são estes solenes momentos. Cada um de nós tem um caso impendente no tribunal celeste. Temos individualmente de ser julgados pelos atos praticados no corpo. No serviço simbólico, quando era efetuada a obra da expiação pelo sumo sacerdote no lugar santíssimo do santuário terrestre, requeria-se do povo que afligisse a alma diante de Deus e confessasse seus pecados, para que fossem expiados e apagados. Será exigido menos de nós nesse dia antitípico de expiação, quando Cristo está intercedendo por seu povo no santuário celeste, e deverá ser proferida a decisão final irrevogável sobre cada caso. Então, meus queridos irmãos, esse trabalho de juízo investigativo começou no exato momento de quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele iniciou a obra do juízo investigativo e começou pelos justos mortos, pelos primeiro morto da igreja de Deus sobre a terra. E o texto diz que quando terminar o trabalho do juízo sobre os justos mortos, este juízo deve iniciar no caso dos vivos. E agora vem a advertência. Qual é nosso estado nesse terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade, ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para sabermos por onde nos encontramos na história desse mundo? Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós nesse tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto esta obra de expiação está em andamento? Se temos qualquer consideração pela salvação de nossa alma, precisamos fazer decidida mudança. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. Importa que, com profunda contrição de alma, confessemos nossos pecados para que sejam apagados. É impossível ser apagados os pecados sem ser confessados. Tá? A Bíblia diz assim: aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E aqui fala assim: já que nós sabemos que está acontecendo o juízo que começou pelos mortos e que vai finalizar com os vivos. A mensageira do Senhor diz assim: qual é nosso estado neste terrível e solene tempo? Como é que nós estamos diante de Deus, a nossa vida? Continuando, é preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado. Aproximamo-nos rapidamente do fim do nosso tempo de graça. O tempo é solene. Ellen White diz que o tempo é solene. E por que solene? Porque já é o final do nosso tempo de graça. E ainda diz: indague, pergunte cada alma: como estou eu perante Deus? Será que do jeito que eu estou, assim mesmo, eu posso ser aprovado no juízo, onde tem milhares de anjos e milhões de milhões estão em juízo? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo. Em nosso caso, ser finalmente decidido. Quais decisões seremos nós contados entre os justos ou numerados entre os ímpios? Então, a situação agora é solene, é alarmante. E continuando na página 126, ainda de um pedacinho apenas: levante-se a igreja e arrepende-se de suas prevaricações diante de Deus. Levante-se os atalaias
e dê a trombeta sonido certo. É uma advertência definida que temos de proclamar. Deus ordena a seus servos: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. A atenção do povo precisa ser atraída, a menos que possa fazer isso. Baldados serão todos os esforços, ainda que viesse o anjo do céu e lhes falasse, suas palavras não operariam mais benefício do que se eles tivessem falado ao frio ouvido de um morto. Que nós não sejamos esta pessoa, que nós possamos estar de sobreaviso, tá? O trabalho está ocorrendo no santuário celestial. E agora não é hora de brincar, é hora de vigiar, tá? Porque nós estamos no final do nosso tempo de graça. Então, é hora de estar com muito cuidado sobre o assunto. Vamos ver na nossa lição ainda, uma página aqui interessante, na página 80, vamos meditar um pequeno texto aqui que diz assim: a intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. O trabalho de Jesus no santuário celestial, o qual teve início a partir do dia 22 de outubro de 1844. Esse trabalho é tão importante como foi a morte dele na cruz do Calvário. Pela fé, pela sua morte, iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós, Hebreus 6:20. Ali se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter intuição mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, onde pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos que a Ele se chegam. Mas antes que isso possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e fé em Cristo, tem o direito aos benefícios de sua expiação. E ainda na parte de baixo diz assim: vivemos hoje no grande dia da expiação. A partir de 1844 iniciou-se o grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se do povo que todos afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante Deus, para que não acontecesse serem extirpados diante de Deus. E agora, no grande dia da expiação, é igual, não tem diferença nenhuma. Devemos estar afligindo nossa alma diante de Deus, tendo o arrependimento do pecado, um arrependimento verdadeiro, a confissão, para que eles possam ser apagados. Esta é a parte. E então nós vemos que o maligno está trabalhando para desviar o povo desse trabalho tão importante. Então, em 1844, iniciou esse trabalho e já nós estamos no final desse trabalho. E eu quero ler esse texto aqui, já encerrando o assunto. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve passará ela ao caso dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame, atualmente mais do que em qualquer outro tempo. Importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E se não vigiares,
Virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Marcos 13:33 e Apocalipse 3:3, isso está no grande conflito 490. Assim diz o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39, como será? Silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite. Virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Então nós vemos, esta é uma mensagem solene, o tempo é solene, porque este trabalho iniciou em 1844 e agora nós já estamos no fim deste trabalho. Por isso que é solene, porque breve, ninguém sabe quão breve, esse juízo que começou em 44 pelos mortos será pronunciado no caso dos vivos e será uma decisão final, irrevogável. Não vai ter revogação mais. Vai ser o final de tudo. Então, já que os momentos são solenes, como nós devemos estar vivendo diante desses momentos solenes? Eu exorto a igreja e digo que cada qual tome uma posição audaz, uma posição firme do lado da verdade, que possa estar usando as vestes de boda, as vestes da justiça de Cristo, para que quando o rei vier ver os convidados, ele possa encontrar os convidados usando a veste nupcial. Este é o meu desejo de oração. Amém.